Por enquanto aqui... Aqui começou. Agora começou, né? Então, ótimo. Então, vamos lá. 3, 2... Ai, tá passando um caminhão aqui, peraí. Adaptações. Adaptações. De volta para nosso campus. Nosso tema de hoje é gastronomia, adaptações em momentos de crise. Olá, eu sou Paula Feliciano, professora no Senac Campus do Jordão. E para compartilhar percepções, aprendizados e algumas reflexões sobre esse tema, eu recebo hoje 2 convidados. Então, a primeira convidada é a Mariana Belli. A Mariana ela é formada no curso de gastronomia. Ela esteve por 2 anos trabalhando no Hotel Six Senses Botanique. E na metade do ano de 2019, ela veio para São Paulo para expandir um pouco os seus aprendizados, as suas oportunidades e começou a trabalhar no restaurante Mani. Ela tem também pós-graduação em liderança e desenvolvimento humano. Mariana, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, o prazer é meu, Paulinha, estar participando. E o nosso segundo convidado é o Matheus Brito. O Matheus é formado também em gastronomia e ele atua no Hotel Six Senses Botanique em Campos do Jordão desde ali de recém-formado em 2019. E hoje, na equipe, vem adquirindo também novas responsabilidades, ocupando o cargo de chefe de cozinha operacional. Matheus, seja muito bem-vindo, também é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Paula, professora Paula, é um prazer primeiro meu em estar contigo em um outro projeto, é sempre ótimo essa troca de experiências e espero que a gente consiga dar um segmento aí nessa linhagem nova, todo esse contexto que está chegando nas nossas mãos esses últimos tempos, né? É isso mesmo. Bom, então para vocês, né? Acho que esse tema é muito desafiador para nós como área, né? Área da alimentação, área da gastronomia. Esse contexto que nós estamos agora da pandemia, com certeza tirou todo mundo do eixo, né? E acredito que vocês tenham passado por isso também nos seus trabalhos, né? Nas suas atuações profissionais. Mas, e por um lado, né? A gastronomia ela é muito reconhecida por esse sistema, né, de fórmulas, prescrições, ordenações de como o trabalho tem que ser realizado, né, quais são as melhores combinações, como que é esse passo a passo culinário, e no momento, né, que a gente está vivendo do ano passado para cá, de 2020 para cá, houve, né, muita impossibilidade dos serviços de alimentação como um todo atenderem e também servirem diretamente os seus clientes, seja em restaurantes ou em hotel. E a gente percebe um pouco também como essas práticas, né, sistematizadas, elas nos impuseram essa necessidade de revisar o trabalho, né, revisar o que fazia sentido, o que poderia ou não ser mantido no contexto atual. É um momento, assim, bem sensível, né, em relação à alimentação, contexto social. Então, a primeira questão que eu trago aqui para nós como que vocês, né, pensando nessa prática culinária, né, que vocês também aprenderam, que exerceram, né, que exercem ainda hoje, o que vocês acreditam que houve de mudança, né, nessa prática culinária no contexto da pandemia? Paula, eu posso te dizer que, assim, de primeira, o cenário para todo mundo a gente viu desmoronando, né? Tanto restaurante quanto hotel, a gente se viu sem chão. E a gente realmente, cada dia, a gente não sabia como ia ser o próximo. Então, a gente teve cenários como a fronteira fechando, fronteiras aqui dentro do Brasil mesmo fechando, dificuldade de produto, dificuldade de mão de obra, a insegurança do mercado em si atual, ninguém sabia como que ia ficar, então tudo era muito incerto, né? E trouxe à tona cada vez mais principalmente com logística, essa proximidade com o produtor, coisa que a gente no restaurante, no hotel como um todo, a gente já tem muito próximo da gente, mas a gente viu não a necessidade, não só a necessidade, mas foi a única forma, né, que a gente encontrou e a gente teve que sim tá cada vez reforçando mais essas conexões, se reinventando, não tinha como, a gente se pegava num cenário que você tinha que saber como dançar conforme a música, né? Então, cada dia era um dia e cada vez mais essa necessidade de você se adequar ao que está surgindo, porque
Até hoje, a gente ainda está num cenário que a cada 15 dias pode sair uma nova ordem que você, pode ser 60% de ocupação, pode ser 50%, pode ser 100%. Só que aí você tem, numa realidade de uma cozinha, você tem contas para fechar, você tem estoque para fechar, e aí que está essa grande necessidade de ter realmente uma flexibilidade de lidar com cardápio, com logística, com serviço como um todo, na verdade, né? E uma outra questão com relação ao desperdício, assim, ao como os cozinheiros veem o alimento, né? Então, dentro desse sistema francês, a estética é acima de qualquer coisa, mesmo que isso significa você jogar 70% do alimento fora, né? Hoje as pessoas têm uma consciência maior a respeito, mais uma vez, longe do ideal. Mas, né, a gente está falando aqui de um contexto onde 59% da população brasileira passa fome. Passa fome não, né? Está em insegurança alimentar. Sim. Né? Então, os restaurantes não podem mais se dar ao luxo de jogar tanta comida fora. Né? Sim. Sobretudo num país como o nosso, né? Que essa insegurança mesmo alimentar que você falou significa que as pessoas ou não têm quantidade, né, suficiente de alimento, ou precisam escolher, né, o que vai ser, de que forma vão utilizar aquele ganho, né, que tem, e isso significa que pode ficar sem comer naquele dia, né? Então é uma situação muito crítica mesmo, né? Não, sobretudo no momento atual. Se não me engano, são 20 milhões de pessoas que passam fome, de fato. Né? E aí quase 60% da população que vive nessa insegurança alimentar. Então, esse contexto de restaurante, essa situação dos restaurantes não pode estar acontecendo. E a gente vê que existe uma consciência maior, né? Sim. Então, preza-se pela estética, mas hoje consegue se olhar muito pela estética orgânica, né? É bonito porque é bonito, né? Não precisa fazer muito para ficar bonito. Sim, é um momento assim, né? Um cenário muito complexo e que demanda soluções, né? Demanda tomar atitudes, tomar decisões em tempo real. E essa questão que você comentou sobre os fornecedores, né? Essa proximidade, você acha então que o momento do contexto da pandemia também fez com que precisassem ser feitos laços cada vez mais fortes com os fornecedores também? Sim, com certeza. A gente se viu numa realidade que eu acho que tudo vem para alguma questão, né? Eu acho que tudo você pode olhar de uma forma construtiva e tirar alguma coisa daquilo. Então, para a gente, a única opção era olhar e tirar o máximo de proveito. Então, a nossa realidade foi eu chegar em produtor, a gente chegar como hotel e falar, cardápio eu vou mudar, o meu cardápio de outono, e eu preciso de você. Então a gente se viu na necessidade de realmente fazer um planejamento. Eu falar, eu vou fazer uma lista, vou precisar de tais coisas, o que você consegue me fornecer, e realmente olhar com outros olhares aquilo que já estava tão próximo da gente e ressignificar mesmo, né? Desmistificar todo o contexto, não só como planejamento de cardápio, né? Mas também em questão de serviço. Não tinha mais. E em momentos que a gente se pegava dentro de um hotel, a gente se via numa realidade de só servir um service. Então eu tinha vários contratempos em questão, quanto tempo o prato vai chegar no quarto, tais produções não vão ficar legais. Então você tinha o cliente por outra ponta, ainda querendo cada vez mais vivenciar novas experiências, cada vez mais fechado, né, num novo mundo e querendo mais coisas diferentes, e a gente se viu na necessidade de justamente estar surpreendendo a cada momento de uma forma inteligente, planejada, e que nem nós mesmos sabia, era muito da descoberta do dia a dia, né? Eu vou trazer aqui para nós também uma outra mulher muito inspiradora, que apresentou um evento chamado Diálogos de Cozinha, é um evento espanhol,
E o nome dela é Maria Solivelas, então ela é chefe num restaurante na Ilha de Maiorca. E esse evento, né, que aconteceu ano passado, ela fez uma apresentação assim muito interessante a respeito de o tema era, né, como restaurando os restaurantes, né? Então, na verdade, ela pergunta um pouco para nós lá, como que a gente consegue, né, dentro dessa área que sempre foi dedicada a restaurar, né, a revigorar, a recuperar as energias do outro, como esse setor, no momento de agora, ele pode também se restaurar, porque o impacto, né, da pandemia de Covid-19 foi imenso, né, na área dos restaurantes, da hospitalidade como um todo, não só no Brasil, né, fora do Brasil a gente também sabe que isso aconteceu. E ela faz algumas considerações que eu acho que tem, né, bastante a ver com isso que a gente fala aqui da participação feminina, né? Ela traz algumas reflexões sobre isso também, que se queremos ter mais mulheres, né, na área da gastronomia, a gente precisa repensar o sistema também. Completamente. E que né, o sistema de horários de trabalho, né, de organização, que não só pela maternidade, mas por outras atividades que as mulheres, né, naturalmente acabam absorvendo, fica muito custoso, né? Fica muito difícil permanecer nessa profissão por muito tempo. Sim. Né? Então, ela faz uma reflexão assim bem interessante lá a respeito principalmente, né, partindo, acho que da gastronomia, a gente costuma ver os restaurantes de alta gastronomia também como um modelo, né, como um exemplo de melhores práticas ou de práticas mais renovadas, e ela comenta muito lá nesse vídeo, né, no evento, o quanto a gente talvez precise pensar um pouco o quanto da excelência, né, quer dizer, a excelência para produzir, né, esse alimento, o quanto vale a pena em detrimento ao sacrifício das pessoas que estão envolvidas, né? A gente sabe que é uma área que o trabalho é muito intenso, né? As horas dedicadas, os dias da semana dedicados a isso também. E essa é uma reflexão necessária, né? Acho que o nosso setor precisa urgente revisar isso, Então, né? Eu gostaria, assim, né, primeiro de saber, em relação à atuação profissional, você acredita que as equipes, né, de cozinha, elas estão mais inclusivas para as mulheres? Como que você tem visto essa importância da visão feminina também no dia a dia da cozinha, enfim, no contexto que a gente está atualmente? Olha, eu já vi diversas entrevistas com a Paola Carosella, por exemplo, e ela fala que quando ela começou, mais de 30 anos atrás, ela era a única mulher na cozinha. Hoje eu trabalho com uma equipe composta por 8 mulheres e 7 homens. Então, assim, as coisas estão mudando, né? Já mudaram muito. Tipo, esse cenário seria inimaginável 30 anos atrás. Exatamente. Mas ainda muito longe de um ideal, né? Sim. Então, por exemplo, ano passado a gente teve o Best Chef Awards, que nomeou 6 mulheres e 94 homens. Né? Então, de novo, 30 anos atrás, isso seria inimaginável 6 mulheres, mas 6 mulheres comparado a 94 homens. É uma diferença muito grande ainda. Muito né? gritante. Ainda continua sendo um ambiente muito machista, muito sexista. Aparentemente, cargos têm gênero, e a gente sabe que isso não é verdade. Cargo nenhum tem gênero. Sim. Né? Então, vou até dar um exemplo que aconteceu alguns anos atrás. Estava eu e o Matheus na cozinha. Eu já estava lá há mais tempo, já era um cargo acima dele. E aí entrou um casal para conversar com a gente, agradecer e tal. E aí depois eles escreveram no TripAdvisor, e aí agradeceram e falaram muito obrigada ao chefe Matheus e à menina dos olhos bonitos, que eu não Olha lembro o só. nome. Né? E aquilo ficou muito marcado para mim, porque eu falei, como assim? Né? Assim, a pessoa entra na cozinha e já pressupõe que o homem é o chefe e a mulher é auxiliar, enfim. Lógico. Né? Com certeza, e é um caminho certamente longo, né, para a gente percorrer para que esse tipo de situação não aconteça, mas é muito desgastante também, né? Porque de uma forma você tem também uma responsabilidade, né? E muitas vezes
a gente, né, a gente teve uma conversa na semana passada também com um chefe do Instituto Brasil Agosta, que é o Max Jacques, e ele trouxe para nós uma perspectiva muito interessante a respeito da importância das mulheres para a cozinha brasileira, né? Então ele faz essa visão a partir também do trabalho das mulheres escravizadas de origem africana, e a sua importância ali no estabelecimento da comida de rua, né, em Salvador. E a gente percebe que esses ofícios, né, de cuidado e que são do ambiente doméstico são aqueles que naturalmente parece o espaço feminino, né? Ao menos para quem ainda não percebeu que o século mudou, né? O século XXI, e que a gente precisa realmente repensar, né? E esse papel da gastronomia a partir do chefe, né, de cozinha, ele traz essa problemática para nós muito grande mesmo, né? É uma sistemática ocidental, né, estruturada à base mesmo desse pensamento mais militar e que estruturou também o ofício de cozinha bastante pouco possível para mulheres, né? Eu me lembro que o Max comentou também sobre, né, todos esses ofícios femininos relativos à cozinha, como merendeiras, por exemplo, e que a gente simplesmente, né, pensando em gastronomia, ninguém diz que uma merendeira é uma chefe de cozinha. Exatamente, é uma cozinheira. Uma cozinheira tanto quanto eu. Exatamente, tanto quanto qualquer um que está trabalhando, né, na cozinha. E é uma situação mesmo que a gente espera que mude em breve, né? No meu ambiente, assim, a visão feminina tem um papel importante. Lá, como eu falei, eu trabalho, a maioria das pessoas que trabalham comigo são mulheres, então grande parte dessa voz vem de mulheres. Sim. Então, assim, hoje eu tenho um pouco menos de problema com relação a isso. Não que não exista, porque existe. Mas, assim, gestão de uma maneira geral, gestão financeira de pessoas, enfim, muito disso parte de mulheres. Sim. Mas ainda assim é muito complicado você ver uma mulher em um cargo de liderança e, bom, um homem que não acata a voz e vai procurar outro homem para ver se é isso mesmo. Sim, é isso mesmo, estou te falando que é isso. Sim. Né? Sim. Então, nesse contexto que a gente está vivendo agora, eu vou ser sincera que pouco mudou para mim, né? Com relação ao feminino, à voz, enfim. Mas isso é uma coisa que a gente está vendo, eu vejo desde que eu entrei no mercado de trabalho. Sim. Né? É verdade. E a gente tem aí exemplos bem bacanas. Então, por exemplo, o Fitol, ali no Largo da Batata, que ele só contrata mulheres. Né? Então, você permite que a mulher ocupe o cargo que ela quiser. Não importa, de A a Z, são as mulheres que ocupam. E até eu estava ouvindo uma entrevista da Cafira falando que a hostess deles é uma mulher trans. Então, ela fala, quem não quiser viver essa experiência, fica na porta. Não precisa nem entrar. Sim. Né? Eu achei isso fantástico. Fantástico, é verdade. E até a gente hoje vive à mercê, né, do serviço de delivery, que deles é feito por mulheres também. Exatamente. Né? Qual a porcentagem dentro né, desse setor? Pouquíssimo. É verdade. Você comentando agora, Mariana, me veio também uma ideia a respeito da importância de a gente ter os exemplos femininos ali visíveis para nós, né? E quanto isso faz, talvez um pouco de falta, né? Mas é uma importância a gente inserir isso no percurso educativo, né? Então, quando nós realizamos as atividades, né, pedagógicas, as aulas, né, as referências bibliográficas, enfim, à medida que a gente mostra, né, para o nosso alunado as opções, né, com participantes, homens e mulheres, né, em todas as suas dimensões, né, as suas possibilidades, a gente também contribui para que a gente inspire o nosso alunado, ou então que se veja oportunidades, né? Acho que se a gente não vê uma mulher atuando na liderança, né, fazendo uma palestra, apresentando alguma coisa, gerenciando, né, em qualquer parte do restaurante, fica muito mais difícil para nós, né, achar que existe uma oportunidade, mas
E, Matheus, ela fez realmente, né, a apresentação ali de uma reflexão de como ela vem percebendo o restaurante, né, de que maneira todo o contexto afetou ali a região onde ela atua, no sentido de que, inclusive, o próprio sistema, né, da hospitalidade, né, ele é um sistema assim muito duro para quem trabalha diretamente, né? Porque são horas extensas de trabalho, né? O trabalho é bastante pesado, né? Ela comenta, inclusive, que ela acredita que a gente precisa enfrentar, né? Esse conceito, né? Uma ilusão do sacrifício como alguma coisa natural, né? Dessa profissão. Então é um diálogo assim bem interessante porque ela, né, questiona, né, a excelência em relação ao sacrifício todo, né, principalmente voltado aí para a alta gastronomia também. São muitos processos, muitas pessoas envolvidas, e isso, né, acaba configurando uma dinâmica que muitas vezes as gerações de hoje, né, de novos atores, né, no campo profissional, talvez não estejam mais tão afeitos, né, a ter uma vida profissional e deixando de lado a sua vida pessoal. Ela traz ali como algumas, né, algumas sugestões, né, do que ela vem pensando. Ela comenta sobre o fato de que os restaurantes precisaram, de uma maneira ou de outra, atuar em horários mais curtos, né? Porque havia uma necessidade ali também de segurança alimentar, né? De orientações governamentais, o quanto ela precisou rever o menu e pensar também o que funciona, né? Como manter a qualidade mais de uma maneira mais reduzida, né? De menu. Alguns horários mais flexíveis, ela comenta que vem pensando muito sobre isso, principalmente por conta dessa nova geração, né, de pessoas que vão chegando aí para trabalhar nos restaurantes e que muitas vezes, né, realmente não estão totalmente, não querem, né, ter só a vida profissional em desenvolvimento, querem ter a vida pessoal, pensando, né, nesse contexto que é bastante delicado. Como você, né? Você é muito jovem, né? Você está aí trilhando um caminho profissional muito importante, né? Com uma ocupação também de muita responsabilidade. Como que você acredita que tem, né, vivenciado isso também? Quais são as suas experiências? Paula, eu acredito, assim, eu tenho total condizência com o que ela diz também. A minha visão é a mesma, que às vezes pode ser maçante. Eu também faço uma carga horária longa por dia, 6 por 1, então acaba realmente tendo essa visão. Mas eu também gosto de enxergar com outros olhares. Por mais que depois da pandemia algumas pessoas se viu nessa situação, principalmente pelo cenário. A gente não estava trabalhando, ficava em casa e se via perdido numa realidade que você desconhecia, né? Então, às vezes, você não estava acostumado, igual me pegava, às vezes, pensando, nossa, eu nunca tinha percebido que o sol da tarde aqui em casa batia nesse tal lugar. Coisas corriqueiras que você realmente... Esse é um exemplo bem simples, mas que você não observa, né? Você não se conhece, você acaba dedicando muito tempo e esforço para uma coisa que demanda muito, né? De todos os sentidos. Mas eu gosto de acreditar, como você disse mesmo, eu tenho 23, acabei de fazer 23 semana passada, e eu gosto muito de acreditar na seguinte: eu acho que ninguém consegue fazer de tudo ao mesmo tempo, tudo muito bem. Eu acredito muito em fases, em etapas de construção. A minha visão hoje em dia é sim que eu demando muito tempo para o meu lado profissional, e como ela eu também me vi em uma situação tipo que eu me desconhecia pouco em algumas umas questões pessoais, de cotidiano, mas eu acredito muito também no casamento entre as duas coisas. Eu não sei se é porque o meu cenário, eu vivo numa cidade que eu não tenho família, eu tô totalmente aqui para o meu trabalho, né? Sim. Então, acho que com a necessidade você também vai criando novas oportunidades. Então, hoje em dia, é muito corriqueiro de eu pensar na cozinha como o meu cotidiano normal, realmente. Tipo,
eu passo mais tempo com aquelas pessoas que com a minha família. Então, acho que o respeito que eu adquiri por eles, a convivência, não só lá dentro, como, querendo ou não, eles são minha família aqui fora também, né? Então, se a gente sai, eu saio com eles. É claro que às vezes você fica muito restrito, mas eu acho que também a beleza às vezes pode estar no olhar de quem olha, né? Então, se você direcionar, às vezes, focar para outro lado, você consegue sim tirar, mas lógico, sabendo do preço que você está pagando, né? Sempre tem esse peso por conta contraproposta. Sim. E também uma coisa interessante, né, partindo da sua fala também, Matheus, e tem a ver com uma partezinha desse diálogo, né, da chefe Maria. Em algum momento ali, ela, enfim, faz um diálogo com o Andoni, que é o chefe do Mugaritz, né, ali no País Basco, e ele comenta também a importância da gente, ao longo das nossas trajetórias profissionais, a gente também entender o que não funciona para a gente, né? Então, Sim. se eu estou num trabalho, de repente, né, tem algum tipo de sistema ali que não, né, vai contra, enfim, os meus valores, ou que eu não me adapto, a gente aprende também o que não, né, o que não é perpetuar, né? Então acho que é importante Sim. mesmo a gente também ter esse olhar, né, não tirando a gravidade, né, a sensibilidade do tema, né, que a gente sabe que esse é um tema, né, a gente chama até na pedagogia como conversas difíceis, né, que são esses Polêmico, temas né? que é difícil da gente, né, tocar no assunto, porque, enfim, é muito complexo, então né, sem tirar essa dificuldade, mas a gente aprende também o que não fazer, né? E acho que vocês dois, né, e todos vocês que estão aí no mercado de trabalho, que têm tido essas experiências, né, nessa geração que vocês são, vocês também vão, né, pouco a pouco, conseguindo transformar o seu redor, né? Então, à medida do caminho aí que vocês vão fazendo, vocês vão conseguindo também perpetuar novidades, né? Outras formas de existir na profissão. Eu acho que é exatamente isso. A gente vem de uma regra de cozinha, né, muito fixa, muito antiga, que eu, pelo menos como cozinheiro, eu não me vejo funcionando dessa forma hoje em dia, daquela forma super restrita francesa. Então, acho que cada vez mais a gente tem trazido para a nossa realidade de cozinha. Hoje em dia, eu já enxergo um cenário bem diferente no Brasil, de uma cozinha muito mais compatível, muito mais afetiva, com mais conexão e que a gente realmente tenta se encaixar, né? A gente traz para a nossa realidade, não tem nem como não, já que você demanda tanto para aquilo, você acaba se doando tanto, com toda certeza você acaba deixando sua marca também, né? E na minha realidade de cozinha eu vejo isso muito presente em reuniões. Eu acho que reuniões no dia a dia, em conversas, eu acho que tudo a gente tem trazido cada vez mais para o nosso contexto e se entendendo mais e não deixando de seguir aquela prática fixa de cozinha que é não é, eu não posso nem dizer respeito. Eu acho que a gente se colocava em algumas formas dentro da cozinha que não fazia bem para ninguém, né? Ninguém se encaixava, todo mundo ficava desconfortável e era só por questões de ego. E cada vez mais a gente está trazendo para nossa realidade e se adequando sem dó, né? É verdade, Matheus. E até na sua fala também, lembrando, né? Me lembrei agora de um exemplo, a alta gastronomia, eu acho que ela acaba, né, no mundo, assim, não só no Brasil, mas sendo uma certa referência, né? Então, de novas práticas, formas, né, de lidar com as situações. Em 2017, eu me lembrei que esse restaurante espanhol também, o El Celler de Can Roca, eles construíram um projeto envolvendo uma psicóloga, né, uma psicoterapeuta, para atender a equipe, né, pensando também nessa restrição, né, do próprio trabalho e também nas exigências, não só uma exigência interna, né, de uma atuação assim muito pontual, né, e também a própria questão que esses restaurantes acabam tendo muita competitividade, né, eles estão ali num círculo que não podem, né, digamos, baixar a guarda, né, então
é muito interessante. Eu, obviamente, né, acredito que é uma iniciativa talvez pontual, não conheço nenhuma outra, mas eu vejo como também algumas possibilidades de inspiração, né? Talvez nem todos os restaurantes possam ter um projeto como esse, mas falar sobre a saúde, né, da equipe, dar espaço para a equipe também, né, se expressar coletivamente, acho que é muito importante, né? E certamente é possível novas práticas, né, desse modelo, sair um pouco desse modelo rígido, né, da sistemática da gastronomia e atualizando, né, afinal de contas é uma sistemática do princípio do século XX, já estamos no século XXI, Nossa, né? exatamente, exatamente. Eu acho que nunca teve a necessidade da gente se adequar tanto, né? E essa prática do Seller eu achei muito legal também. Eu acho que é muito importante cada vez mais. Hoje em dia, a empresa que eu trabalho, eles visam muito, sim, o staff, o colaborador. Então, na cozinha, a gente costuma falar que todo mundo tem voz. Não é uma voz que vai calar todas, mas todo mundo tem direito a falar, todo mundo tem direito a colocar seu ponto. E eu acho que essa é o primeiro passo, né? Em Sim, você ter uma cozinha mais coletiva, que é o que a gente é como um grupo, né? A gente é um coletivo que tem que trabalhar junto. com certeza. Mas um ponto ali final, né, que eu achei legal também, é, falar sobre essa importância do capital humano, né? E eu queria, você fez essa pós-graduação em liderança e desenvolvimento pessoal, e queria que você, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, o que você estudou, né? Que tipo de achados, né, você achou durante a pesquisa? Conta um pouquinho para nós. Então, meu TCC, ele foi, assim, fundamentalmente falando sobre o capital humano dentro das cozinhas profissionais, né? Então, tem até o Cellar de Can Roca está fazendo um trabalho super bacana e eles falam justamente sobre o quanto agrega o capital humano numa equipe onde você tenha diálogo, onde há uma comunicação não só entre o funcionário, né, os cozinheiros e o chefe, mas também entre os próprios cozinheiros, você tem um espaço para isso. E aí a gente fala sobre, desde a questão financeira mesmo, então você sentir que o seu trabalho é pago, quanto ele vale, né? Você poder, igual a gente estava falando agora, você conseguir se planejar para você ter uma vida, né? Você sentir, o fato de você sentir que você é valorizado, a sua, não só financeiramente, mas assim, a sua opinião, os seus pensamentos, enfim, o quanto isso agrega para a equipe, o quanto muda, o quanto vira chavinha, sabe? Em vez de você simplesmente ser uma mão de obra. Você vai lá, reproduz e vai embora. Você sentir que você tem um espaço, muda completamente a dinâmica da equipe, né? Então, é uma coisa que eu acho que falta muito pra gente, que é você entender as pessoas como pessoas, não só como uma mão de obra, Sim. né? Então, assim, dentro desse capital humano, a gente fala de diversas questões envolvidas nisso, né? Que a gente vê pouco. Ser um ciclo mais virtuoso também, né? Quando você fala a respeito de considerar, né, opinião, considerar a colaboração que a pessoa tem para, né, dentro ali do trabalho que ela faz, ainda que seja um trabalho, né, pontual ou que seja mecânico, mas considerar a bagagem, né, é algo extremamente importante para criar laços. Exato. E é mais uma, né, uma questão que a gente precisa mesmo urgente enfrentar quanto sistema, né, quanto essa área, né, da hospitalidade. Eu assisti também um evento com o chefe Dan Barber e ele comenta muito uma visão que eu acho interessante, né, quando a gente fala de alta gastronomia e quando a gente fala, né, de gastronomia, a gente percebe que tem muito espaço para a nossa área, né, no sentido de fazer divulgações, né, sempre ser essa referência. Ele faz um comentário muito interessante nesse evento que ele acredita que os chefs, como influenciadores de cultura,
como pessoas que, né, naturalmente conseguem receber atenção, né, da mídia, tem deveres mesmo e responsabilidades em fazer diferente, né, e não agir mais sem propor diálogo, né, enfrentar o contexto, e a gente, enfim, repensar mesmo essa área. Eu acho que o contexto da pandemia é um momento que, né, tá urgente para a gente rever isso, além da própria mudança mesmo de geração, né? Então, se o sistema quer ser mantido, né, a gente precisa também pensar em como adaptar, né, possibilidades para mais diversas pessoas, né? Acho que isso é importante. O nosso papo aqui está muito bom, mas a gente vai caminhando aí para o final. Eu tenho duas questões aí para a gente finalizar. Então, a primeira delas, pensando no contexto mesmo, né, da pandemia, que é o nosso tema de hoje, né? Esse momento assim bem complexo para a área do serviço de alimentação. Existe alguma, enfim, alguma prática, algum aprendizado que você acredita que nesse um ano, né, um pouco mais de um ano, mudou bastante, né, na sua prática profissional? Enfim, alguma coisa que você quisesse compartilhar com a gente? Sim, com toda certeza. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente muitos aprendizados, né? A conexão com o próximo, acho que foi a primeira coisa, a dependência do próximo, né? Num cenário tão instável, você se via cada vez mais vulnerável e na mão do próximo, né? Tanto como equipe, como fornecedor. Então, você não tinha como comprar lá de fora, ou de outro estado, ou até mesmo de São Paulo, no momento de greve que a gente teve aí no meio da pandemia também. Então, você se viu cada vez mais na mão do próximo e entendendo o seu local, a sua importância, o seu entorno, né? E toda essa questão também de serviço que trouxe para a gente o aprendizado de um novo ressignificado para a alta gastronomia. No hotel a gente não teve o delivery, a gente não trabalhou com delivery, não tive esse cenário, mas o room service foi bem forte, foi algum tempo, foi meses, eu acho que foi um mês e pouco que a gente ficou, ou mais no room service só. Então a gente se viu num cenário que você estava de mãos atadas, né? Você não tinha mais aquele charme de ir na mesa, você não tinha mais aquele charme de mandar alguma coisa de surpresa, você se via fixo, né? Porque era uma viagem que você ia, você não tinha nem direito de montar uma mesa, a pessoa pegava da porta, do lado de fora e pronto. Então, todo aquele encanto que às vezes a gente acha super necessário, a gente se viu realmente na necessidade de reinventar ele, conseguir impressionar com planejamento, com novos olhares e dando ressignificados a coisas que antigamente a gente não via importância, né? Olha, assim, a gente pode dizer que não foi pouco que mudou, não, viu? Assim, é muita coisa. Um exemplo, se você me falasse lá em janeiro do ano passado que um restaurante com estrela Michelin ia servir comida na caixinha, eu ia falar, você tá louca, né? Então, assim, é você repensar primeiro o cardápio, extensão de cardápio. Então, tem restaurante que não consegue bancar um cardápio enorme, mas é custoso para o restaurante ter um cardápio tão grande. Então, é essa redução de cardápio e uma adaptação a outros meios, outras formas de servir, né? Então, aí tem gente mandando menu degustação na caixinha. Então, é você pensar que tem que fazer outras formas disso acontecer, né? Dessa hospitalidade acontecer. Então, a pessoa não vem mais até você, você tem que ir até ela de uma maneira que você busca a excelência, então você vai buscar a excelência por delivery também. Né? Relações humanas, assim, bom, a gente sabe que hoje em dia a gente sente aquela falta do ficar junto, né? Mas olha, é pensar o porquê que a gente faz isso, né? Então, como eu falei, a gente espera receber e aí do nada você não pode mais, né? Você refletiu por quê? Acho que por que você começou isso, né? É uma coisa bem pessoal, eu acho. Reflexões bem internas, né? E aí, como a gente falou, tipo, é um momento de reflexão. Cada um
com o seu, né? Uhum. E a gente está falando aí desse sistema como um todo, então o que te agrada, o que não te agrada mais, o que você quer mudar, né? Eu já ouvi muito em conversas assim me falarem: ah, mas cozinha é assim mesmo, não tem o que fazer. Não, tem o que fazer, a gente tem que conversar a respeito para fazer mudar. Dúvida. Muito legal, Mariana. E escolher também, né? Acho que eu acredito que ao longo da nossa carreira a gente vai aprendendo com aquilo que a gente também não quer, né? Então, se de repente um lugar, né, a gente tentou, conversou e não foi possível, né? A gente tentar encontrar mesmo uma outra oportunidade, né? Porque Claro. existem, né, infinitas possibilidades, ou a gente também perceber o quanto, né, as nossas relações também podem nos ajudar, né, como você falou mesmo em relação ao diálogo. E para finalizar o nosso encontro, Mariana, eu queria te fazer aquela pergunta que tem a ver com o contexto, né, desses nossos encontros. Se você pudesse, né, hoje, enviar uma carta que fosse chegar até você mesma, ali do passado, como aluna, né, de gastronomia, o que você diria para você mesma, né? O que você falaria nessa carta? Olha, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma percepção de que era uma profissão valorizada, de que nós éramos bem vistos, vamos dizer assim. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente viu que não é bem isso. Então, como a gente até já comentou anteriormente, a nossa profissão tem um passado escravocrata, enfim, não à toa que salários tão baixos, sobrecarga de trabalho, condições de trabalho de uma maneira geral são do jeito que são, né? E a gente tem uma visão, acho que eu pelo menos tinha, uma visão distorcida ou, enfim, camuflada justamente por esses nomes, esses grandes chefes que estão na mídia, né? Que eles não são mais cozinheiros, eles não estão mais ali, eles representam outra coisa, né? Até os programas de televisão, enfim, reality show aí, né? E aí eu gostaria de falar para mim justamente um pouco dessa realidade, sabe? Que não se fala. Trazer um Né? pouco da realidade, né? De que o ponto ali, né? O ponto de interesse é muito interessante, é bom, mas que existe um caminho aí que precisa ser feito com responsabilidade, né? E a glamourização que você toca, né, na sua questão também é um grande desafio para a área, né? Há um grande glamour na gastronomia, mas que no real, ali no trabalho mesmo, a gente sabe que está bastante longe de ser todo esse glamour da televisão, né? E, Matheus, caminhando aí para o fim, né? Lembrando um pouco da inspiração aí desse nosso bate-papo, do formato, né, do bate-papo, se você pudesse enviar uma carta para você mesmo, aí do passado, né? O que seu eu de hoje diria para o seu eu estudante de gastronomia lá no Senac Campos do Jordão? Eu gosto de andar com algumas palavras para me direcionar no modo profissional, né? Foco, paciência e atitude de ser observador. Para quem tem um objetivo, tudo tem um propósito. Bom, nossa, Mariana e Matheus, foi um prazer estar aqui com vocês nesse encontro de diálogo, de reflexão sobre a prática profissional. Com certeza a gente está num momento, né, muito desafiador para a diversidade, né, de serviços de alimentação. E foi muito bom contar com a impressão de vocês, né, tão jovens aí trilhando um caminho profissional muito sólido. Então, eu não sei vocês, né? Mas eu pude matar minhas saudades das nossas aulas de estudos contemporâneos de gastronomia. Com certeza, com certeza. Foi um prazer e matar a saudade dessas conversas tão enriquecedoras é sempre bom, né? Tanto para profissional quanto para o pessoal, e dá para matar também a saudade nessas épocas difíceis aí que a gente está vivendo sem contato, né? Sempre bom. Eu que agradeço, Paulinha. Eu costumo dizer aqui que eu mato a minha saudade das aulas com os meus alunos, então matei a saudade com você. Ai, Viu? nem me fale. Agradeço Saudade muito. minha. E agradeço também a toda a direção e equipe do Centro Universitário Senac Campos do Jordão por viabilizar esse encontro. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.